Fala pessoal, tudo bem com vocês? Através dos condicionais a gente consegue definir novas proposições, né? Então quando eu pego um condicional e coloco no meio de duas proposições quaisquer, eu vou ter uma nova proposição, né? Essa proposição vai ser chamada de condicional. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma proposição P e uma proposição Q, qualquer, tá? E coloquei aqui um condicional, né? O que esse condicional significa? Significa que P, a partir de P, está implicando o quê? A gente lê isso daqui, ó, se P, então Q, ou seja, se acontece P, então vai acontecer Q, né? Então a gente lê isso daqui da seguinte forma: se acontece P, então se P, então Q. Então a gente pode entender isso daqui, certo? A gente também pode entender esse condicional, né, só de ida, né? Isso daqui é um condicional só de ida, né? Essa flechinha só está indo. Como P sendo condição necessária para Q, certo? Então, o P é uma condição necessária para Q. E o Q é uma condição suficiente para P. Então, só da gente ter o resultado de Q já é suficiente para P, certo? Então, o Q é ali que vai mandar mais, né? A nossa conclusão, né? Isso daqui vai ser como uma conclusão da proposição inteira, tá? Então, o Q é uma condição suficiente para P. Ah, pessoal, e também tem outras formas da gente identificar, tá, esse condicional. Ó, a gente pode colocar assim, P logo Q, né? Não é uma conclusão esse Q, a gente também chama de consequente, né? Então o Q aqui não é o nosso consequente, tendo o P como antecedente, né? Esse consequente aqui vai ser uma conclusão do nosso condicional. P logo Q. Se eu tenho P, então acontece Q, né? O Q é uma conclusão aí do nosso condicional, da nossa nova proposição. A partir disso, pessoal, essa proposição aqui, ó, ela sempre vai ser verdade quando o Q for verdade. Se o Q for verdade, independente se o P é falso ou não, se o Q for verdade, se o nosso consequente for verdade, que ele que manda, né, uma condição suficiente, então se ele for verdade, o nosso condicional inteiro é verdade. Então a gente olha para o Q é verdade, o condicional inteiro é verdade. Aí se o Q for falso, bom, aí a gente tem que ver o P. Aí se o P também for falso, é uma verdade. Por quê? Eu estou pegando uma mentira, algo que não é verdade, implicando em algo que não é verdade. Então, logicamente, isso faz sentido, não faz? Uma coisa falsa tem que implicar uma coisa falsa. Então, se os dois forem falsos, esse condicional aqui se torna verdadeiro. Agora, o caso de o P ser verdadeiro e o Q ser falso é uma mentira. Logicamente não é verdade. Porque o nosso consequente ele tem que derivar de algo falso se ele for falso para algo ser verdadeiro, certo? Então esse Q aqui, esse condicional, ele só vai ser falso quando o P for verdadeiro e o Q for falso, né? Quando o nosso consequente for falso, daí a gente olha P, se P for verdadeiro, então o nosso condicional inteiro é falso, certo? Então a gente sempre tem que ver se o nosso consequente ele é falso ou verdadeiro e está derivando de algo falso ou verdadeiro. Daí a gente pode concluir o condicional inteiro, certo? Em outras palavras, pessoal, o condicional só de ida, né, o condicional de implicância, é falso somente quando P é verdadeiro e Q é falso, ou seja, tem que acontecer ao mesmo tempo. Caso contrário, ele é verdadeiro, né? Quais são os outros casos? Esse verdadeiro, condicional obviamente é verdadeiro. Esse falso, condicional é verdadeiro. Esse falso, esse verdadeiro, condicional é verdadeiro, certo? Então a gente olha para o Q, se o P for verdadeiro e o Q for falso, aí o nosso condicional é falso. Caso contrário, ele é verdadeiro, certo? Em qualquer tipo de questões que você tiver aí, pessoal, questões que vocês forem fazer da minha matéria, ou questão que vocês forem fazer de vestibular, de Enem, de qualquer coisa, se o nosso antecedente, né, se o nosso P, ele for falso e o Q ser verdadeiro, você pode marcar lá que é verdadeiro, certo? Independente, se a gente tem alguma coisa, logo outra, esse outra aqui que está definindo, né, a nossa sentença inteira, certo? O nosso outro condicional, pessoal, também é um condicional de implicação, né? Ou seja, se acontece P, então vai acontecer Q, mas também se acontecer Q, então acontece P, certo? Então ele
tem os dois modos aí, ele vai e volta, né? A gente só brinca de ida e volta, né? Que ele tem. E a gente lê ele da seguinte forma, P, se e somente se que. Então, uma proposição P aí, se somente se que, certo? Então, esse é a forma que a gente lê esse condicional aqui, né? E daí o P aqui, pessoal, é condição necessária e suficiente para quê? Certo? Ele não vai ser só uma condição necessária, ele vai ser necessária e suficiente para quê? Da mesma forma que é condição necessária e suficiente para P. Certo? O contrário também. A gente também pode resumir isso daqui, pessoal, numa forma de implicação, ó. Se acontece P, então acontece Q. E reciprocamente. Ou seja, se Q, então P. Então pode acontecer isso daí também. Então se você vê algo desse tipo aqui, sempre isso vai ser um condicional, né? De se, somente se. Sempre vai ser um condicional de... um bicondicional, na verdade, né? Porque ele tem a condição de ida e a condição de volta. Certo? Então se os dois são suficientes um para o outro, ou seja, se os dois são consequentes de um para o outro, eu não posso ter que um seja verdade e outro seja falso. Porque vamos supor aqui que o P seja verdade e o Q seja falso. O Q aqui é um consequente para mim. Então eu tenho que olhar o P e ele não pode ser verdadeiro, mas ele é. Então isso daqui vai ser falso. Agora, se for o contrário, mesma coisa. O P ele também é um consequente para Q. Então se o P for falso, eu vou olhar para o Q é verdadeiro. Então não pode acontecer isso. Por mais que aqui, por exemplo, o Q seja consequente, mas o P também é. Então a gente tem que olhar para ele também. Então a única forma do bicondicional ser verdadeiro é se o P for verdadeiro junto com o Q, ser verdadeiro também, e se os dois forem falsos, ou seja, os dois serem verdadeiros ou os dois serem falsos, né? Porque aí uma coisa falsa vai implicar uma coisa falsa, uma coisa verdadeira vai implicar uma coisa verdadeira e vice-versa, certo? Bom, então esse é o outro condicional que a gente tem. Bom, esses são esses dois condicionais, certo? Vou passar alguns exemplos aqui para a gente observar como que a gente vai analisar esses condicionais e depois a gente analisar através da nossa tabelinha verdade. O que seria a tabela verdade? Quando as possibilidades que eu tenho de P e Q ser logicamente verdadeiro ou falso, o que vai acontecer com o condicional, né? Certo? Então é isso que a gente vai ver aí. Bom, então a gente tem aqui, ó, primeiro exemplo. Tem a proposição P e a proposição Q, eu quero fazer um condicional de implicância, só de ida. 2 é divisor de 4, 4 é divisor de 20. Então o que a gente tem aqui, ó? Se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. Pessoal, observem aqui que eu não... que tem relação no caso, mas ainda não estou preocupado se a proposição P e a proposição Q tem relação uma com a outra, tá? Ainda não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a sentença logicamente verdadeira ou falsa e do condicional em si criar uma proposição nova, certo? A gente vai ver aí nas relações, né, quando a gente incluir duas proposições, as relações que vai ter, né? Que vai vir um teorema, os resultados importantes que a gente tem na matemática. Bom, aqui no segundo aqui também é para ser uma implicação só de ida, tá? Aqui a gente tem isso daqui. Onde vai falar aqui, ó, se meio é menor do que 1/3, então 3 é igual a 5, né? Então a gente pode ver que aqui é falso e aqui é falso também, né? Porque meio é maior que 1/3. Então isso daqui, historicamente, seria uma sentença logicamente verdadeira, certo? Aqui também é porque os dois é verdadeiro, né? 2 é divisor de 4, 4 é divisor de 20, né? Vamos ver aqui no terceiro exemplo. 2 divide 12. 2 vezes 7 divide 12 vezes 7, né? Então a gente tem essas duas sentenças que são sentenças verdadeiras, né? E a gente vai ter o seguinte, ó. Posso escrever ou posso deixar esse símbolo aqui, tá, pessoal? Ou seja, 2 divide 12 se e somente se 2 vezes 7 divide 12 vezes 7. Também é uma sentença verdadeira. Aqui, a gente era para ser também se somente se, tá? Onde a gente tem 6 é igual a 12 dividido por 3. Se somente se 3 vezes 6 é igual a 18. Também é uma sentença verdadeira, né? Essa daqui até faz sentido e realmente isso daqui é verdade, tá? É um resultado que a gente já conclui aí do ensino básico, né? Se acontece isso, também vai acontecer isso, mas se acontece isso, também vai acontecer isso, né? Beleza, então é dessa forma que a gente está trabalhando com condicional, tá, pessoal?
é uma proposição implicando outra proposição. E se for no caso das duas flechinhas, a volta também vale. Certo? Bom, pessoal, então vamos supor lá que você está trabalhando, né, sobre essa parte aí de... Você viu uma proposição, consegue classificar ela como verdadeiro ou falso, né? E tem um condicional, tem os conectivos, e você quer saber se aquela proposição inteirinha é verdadeiro ou falso. Né? Tem algumas regrinhas que facilitam bastante a nossa vida em relação a essas proposições maiores, né? Que é essas tabelinhas chamadas tabela verdades. Né? Então aqui eu vou analisar a minha proposição lá que eu tenho, né? A minha oração que eu tenho inteira. Separo elas em proporções pequenas como P e Q. Depois eu vejo o caso aqui, eu sei classificar aquela proporção P como verdadeiro ou falso. Sei classificar Q como verdadeiro ou falso. Então, através de classificar só P e Q, e se tiver mais R, S, T, né, você vai conseguir analisar toda aquela sentença, certo? E como que vai ser assim? Como vai ser isso, né? Se ambas forem verdadeiras, se tudo for verdadeiro, pessoal, obviamente sempre vai ser verdadeira a proposição, tá? Logicamente, tá? Então aqui, ó, se P, então Q. Se os dois forem verdadeiros, vai ser verdadeiro. No se somente se, também é verdadeiro. Se o primeiro for verdadeiro e o consequente for falso, aqui no caso vai ser falso, né? O meu consequente não pode ser falso, a menos que o meu antecedente seja falso também. Aqui é a mesma coisa, tá? Porque é uma relação de implicação também. Então é falso. Aqui o nosso consequente é verdadeiro. Então a gente já pode concluir que isso aqui é verdadeiro. Aqui, ó, o nosso consequente é verdadeiro, só que o P também é consequente. Então caiu igual no segundo caso, certo? Então aqui vai ser falso. Os dois sendo falso, né? Uma coisa falsa implicando uma coisa falsa, é algo verdadeiro. E aqui também, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai pensar em alguns exemplos práticos aí, né? Não vou escrever sentença, né? Eu vou escrever algo como P e Q, só para a gente verificar se aquilo vai ser verdadeiro ou falso, tá? Então olha aqui, ó, a gente considera aqui P como verdadeiro, Q como verdadeiro e R como falso. Bom, aí eu vou pegar dois exemplos aí, certo? Bom, então olha aqui. A gente tem um conectivo, né? E tem um condicional. Primeiro, pessoal, a gente analisa o conectivo. Sempre primeiro, tá? Ou seja, tem essa proposição e tem essa proposição, certo? Então eu vou analisar se ela é verdadeira ou falsa, né? Se ela vai ser verdadeira ou falsa. Bom, eu tenho aqui que o P é verdadeiro. Então o não P, ele é falso. O não P e o R, os dois são falsos. Então essa daqui é uma proposição falsa, tá? O que é verdadeiro? Então uma coisa falsa implicando uma coisa verdadeira, isso aqui vai concluir no que? Uma coisa falsa implicando algo verdadeiro, vai ser verdadeiro, certo? Aqui, vamos ver esse caso aqui, ó. O P é verdadeiro. O não que é o que? Verdadeiro também, né? Então eu vou ter que analisar esse lado e esse lado. O não R é o quê? Então o não R aqui, ó, é verdadeiro, né? Porque o R é falso, então o não R é verdadeiro, certo? E verifiquem aqui, ó, pessoal. A gente sabe que P é verdadeiro. E não que a gente sabe que é falso, porque que é verdadeiro. Então uma coisa falsa e uma coisa verdadeira e uma coisa falsa implica numa coisa o quê? Falsa. Então se eu tenho falso se somente se verdadeiro, então essa sentença inteira aqui é o quê? Certo? Então olha aqui, eu tenho uma sentença falsa e uma sentença verdadeira. Se somente se, então o resultado vai ser falso. Bom, pessoal, então olha aqui, ó. Agora a gente pode pegar algumas proposições compostas e verificarem se elas vão ser verdadeiras ou se elas vão ser falsas. E daí a gente tem uma gama de exercícios que a gente pode resolver através disso. Lembrando que não necessariamente isso daqui é só na matemática, tá, pessoal? Você pode usar isso daqui em qualquer proposição, qualquer oração que você tiver, desde que tenha condicional e conectivo, certo? E isso não vai ser sempre só na matemática que vai ter, tá, pessoal? Em várias questões de concurso, no Enem, inclusive, se vocês voltarem lá na prova, vocês vão conseguir verificar que algumas alternativas vão ser falsas e verdadeiras através desses condicionais conectivos. Basta a gente fazer o quê? Identificar os conectivos, eu ou, e identificar os condicionais. Então, se somente se, então. Aí vocês separam as proposições. Separando as proposições, acho que foi mais fácil vocês verificarem se vão ser verdadeiros ou falsos. E daí a proposição inteira você vai conseguir através dessa parte lógica da matemática, certo? Então vou passar alguns exercícios aqui para vocês fixarem bem, né, esse nosso resultadozinho aqui que a gente conseguiu desenvolver. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui no e-mail ou lá no Teams, certo? Bom, pessoal, então vamos aí pro terceiro exercício, né, que a gente tinha passado outros dois aí para trás, para vocês fixarem as ideias aí do curso. E vamos pro terceiro aqui, ó. Considera a proposição P
sendo sou estudante. E a proposição Q, sendo não tenho dinheiro para o xerox. Eu quero que vocês escrevam em conectivos lógicos essa proposição, usando P e Q e aqueles conectivos e os condicionais, certo? E verifique se é logicamente verdadeiro ou falso essa proposição que a gente construiu aqui embaixo, certo? Então, através disso daqui, ó, do P e Q sendo verdadeiro, né? Então, eu estou considerando que eu sou estudante, é verdadeiro, eu estou considerando que não tenho dinheiro para o cheques, verdadeiro. Então, a gente vai ter que verificar se essa frase aqui é logicamente verdadeira ou falsa e também escrever eles em conectivos lógicos, certo? Ó, então, a frase é o seguinte: se sou estudante e tenho dinheiro para o xerox, então não sou estudante. Então, isso é logicamente verdadeiro ou falso, pessoal? Então, justifiquem aí, tá? E escrevam isso daqui em conectivos lógicos. Bom, pessoal, e o quarto exercício, né, vai falar o seguinte pra gente. Sendo a proposição, isso daqui tudo, né, que é que e P e Q, se P e Q, então Q ou R, sendo falso, né? Quanto isso aqui vai ser falso? Você tem que saber se isso daqui que tem que ser isso e o que tem que ser isso. E Q ou R, se somente se não P e Q, verdadeiro, ou seja, para se somente se ser verdadeiro, o que vai acontecer com isso e com isso? E lá dentro, o que vai acontecer com isso e com isso? Classifique como verdadeiro ou falso essas proposições. Então vocês têm que analisar primeiro os condicionais, depois analisando os condicionais, vocês analisam os conectivos. Depois de analisar os conectivos, vocês vão saber se P vai ser falso ou verdadeiro, se Q vai ser falso ou verdadeiro, ou se R vai ser falso ou verdadeiro. Certo, pessoal? Tem alguns exercícios desses no livro aí, como do livro que eu estou seguindo, como base, vocês podem ir lá dar uma olhada. E lá, inclusive, vai ter o gabarito, certo? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, também pode entrar em contato. Certo, pessoal? Então, fica aguardando vocês aí no próximo vídeo, onde a gente vai continuar com esse mesmo raciocínio aí da introdução à lógica, certo? Então, fica aguardando vocês.